Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sou a professora Mercedes, aqui da Faculdade de Enfermagem da UERJ, e estou aqui abrindo a nossa atividade que está dentro do escopo de experiências e conexões, ligas e projetos convidam, com o título Transtorno Mental Grave na Rede Básica, Dificuldades e Potências na Área Programática 2.2. Para iniciarmos as atividades, passo a palavra para Júlia Reis, estudante de psicologia da UERJ, estagiária do PET de transtornos mentais graves. Júlia, a palavra é com você. Olá, bom dia. Bom, nós somos um grupo do PET, que é Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, um grupo de transtornos mentais graves. E hoje teremos essa roda de conversa que será inicializada pelo Matheus. O Matheus é enfermeiro na Clínica da Família Odaleia e preceptor do PET de transtornos mentais graves. Logo em seguida teremos a fala do Tiago, que é coordenador do PET também do nosso grupo e é professor da Faculdade de Enfermagem da UERJ e também tem uma inserção na gestão do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial da UERJ. Em seguida, para finalizar, teremos a fala da Ana Carolina, que é a coordenadora geral do PET atualmente da UERJ, geral mesmo, assim, não apenas do grupo de transtornos mentais graves, e ela é docente do Instituto de Nutrição da UERJ. Então, agora eu passo a palavra para o Matheus. Oi, gente. Bom dia. Queria agradecer pela oportunidade de participar desse momento. E fazendo assim, uma breve apresentação, eu sou enfermeiro, responsável técnico e preceptor do PET, na Clínica da Família Odaleia Firmo Dutra. E aí a equipe que está atualmente comigo lá é composta pela Laura Magaldi, que é acadêmica de psicologia, e a Mili Rodrigues, que é acadêmica de odontologia, e claro, com os outros companheiros, outros monitores nas outras unidades. Assim. É uma unidade que ela tem 4 anos de fundação, mas o seu espaço físico, o seu edifício, tem só 2 anos, 2 anos e um pouquinho. E a gente atende as áreas do Andaraí e Grajaú. São áreas que têm uma questão socioeconômica bem diversificada, e isso, sem dúvida, é muito desafiador para a atenção primária em saúde, né? Sobre a questão do transtorno mental propriamente dito, a gente tem o apoio do CAPS UERJ, que é um grande parceiro nosso, e a gente tenta cada dia mais trabalhar junto, trabalhar conectado para potencializar esse cuidado, né? O nosso desafio é basicamente territorializar essa assistência, é tentar entrar nesses territórios para poder se sentir cada vez mais perto desses usuários, identificando as redes de apoio deles, identificando quem são essas pessoas que podem nos ajudar a prestar uma assistência em saúde cada vez melhor. Atualmente, a gente não pode deixar de citar o contexto da pandemia e as necessidades de distanciamento social propostas pelas autoridades de saúde, que, querendo ou não, se contrapõe um pouco com a questão do fortalecimento do vínculo tão importante para a atenção primária, especialmente para os quadros de transtorno mental grave. Sem dúvida, está sendo bem desafiador também para a gente nesse momento. E quando a gente cita a questão do potencial socioeconômico dos nossos usuários, a gente tem uma grande quantidade de usuários hipossuficientes. E isso traz a eles alguma dificuldade para ter acesso a meios tecnológicos, por exemplo, como o que a gente está usando agora, né? Com pacote de dados, com acesso a essas tecnologias. E, sem dúvida, é uma barreira a mais para a gente conseguir acessar esses pacientes. A gente também precisa falar sobre a questão do acometimento físico, do acometimento mental, que, embora em alguns momentos eles estejam contrapostos, eles precisam andar lado a lado, né? Isso para a gente vivencia isso a cada instante nas atenções primárias, nas unidades, nas clínicas da família. E o que a gente tenta fazer quando fala de transtorno mental grave nesse sentido é fazer com que a atenção aos pacientes portadores de transtorno mental seja encorpada na lógica da atenção primária em saúde, que a gente consiga identificar esses casos cada vez mais cedo, que a gente consiga achar esses pacientes cada vez mais cedo, identificar sinais e sintomas precoces, visando, sobretudo, ter uma melhora nesse prognóstico, visando que lá na frente esse cuidado seja mais efetivo, que a gente tenha desfechos mais satisfatórios, né? A cada dia mais isso.
E aí a gente pensa nesse momento como um grande desafio para o atento, e para esse momento é o fortalecimento da nossa territorialização, né, a valorização da atenção primária em saúde, sobretudo para a gente conseguir parceiro local e que seja multiplicador de tudo que a gente pensa. A gente entende que a gente tem um grande potencial, mas a gente tem certas limitações. Então, quando a gente consegue parceiros locais, quando a gente consegue pessoas dos próprios territórios para nos ajudar a multiplicar informações boas, informações corretas, isso ajuda na nossa prestação do cuidado. E eu acho que, assim, de forma resumida, o que a gente tenta fazer é capilarizar, se disseminar, fazer com que a saúde ela entre nos mais variados territórios, nos mais variados campos, para que a gente possa construir, de fato, um sistema de saúde melhor. E acho que, assim, o que a gente precisa também avaliar nisso tudo é que a nossa atenção, embora seja primária, ela não é básica. Antigamente a gente tinha um conceito sobre atenção básica, mas o que a gente faz de básico não tem nada, é muito complexo, é muito diversificado, é muito importante. Então que a gente seja cada vez mais, de fato, a atenção primária, a entrada desse paciente no sistema de saúde para cada dia mais fazer promoção de saúde, prevenção de agravos, para que a gente tenha cada vez mais sucesso na prestação da assistência. Assim. De forma bem resumida, é isso. E aí eu passo a palavra para a Júlia, de volta. Bom, agora vamos ter a fala do Tiago, como eu havia apresentado, que vai falar um pouco sobre o Centro de Atenção Psicossocial da UERJ. Ele tem uma inserção na gestão desse centro. Passo a palavra para o Tiago. Bom dia a todos e todas. Iniciar essa fala parabenizando aí as trabalhadoras e trabalhadores da saúde, que tanto têm empreendido esforços no enfrentamento da pandemia. Falar rapidamente também, prestar rapidamente a minha solidariedade àqueles e aquelas que foram acometidas pela Covid-19 e para esses familiares que perderam seus entes queridos nessa pandemia. Rapidamente também, porque o nosso tempo é bem curto, lembrar do dia 18 de maio e dizer que militantes da luta antimanicomial sempre vão passar por isso e a gente vai ocupar todos os espaços que a gente tiver para lembrar do dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Me foi incumbida a tarefa de contar um pouco de como o CAPS UERJ se organizou no enfrentamento dessa pandemia. Já vou adiantar que não vai ser possível falar de todas as perspectivas do trabalho, de todas as ações do trabalho, mas indicar o Instagram e o YouTube da Aliasme UERJ, que é a Liga Acadêmica de Saúde Mental. Tem algumas lives lá e algumas reflexões que a gente também já fez nesse sentido. Bom, como é que o CAPS UERJ faz esse enfrentamento? No primeiro momento, a gente montou um grupo de trabalho, um GT de crise, para delinear como é que a gente faria esse trabalho e pensar o trabalho nesse sentido, deliberando ali duas frentes de trabalho, né? Que é a reorganização do processo de trabalho e a articulação de território e rede viva. Bom, esse grupo de trabalho ele fez ali a reavaliação de todos os projetos terapêuticos singulares dos usuários e usuários que a gente acompanha. São cerca de 370, mais de recepção, enfim, dá um pouco mais, de cerca de 400 usuários e usuárias. E a partir dessas avaliações dos projetos terapêuticos singulares, a gente delibera dois tipos de intervenção, que é a intervenção remota, a intervenção pelo telefone, e a intervenção presencial. Bom, na remota a gente construiu aí prontuários virtuais, e aí vou contando um pouco disso para que talvez possa ajudar outros serviços a pensarem também. A gente criou prontuários virtuais no Google Drive, no Docs, né? E todos da equipe têm acesso a esses prontuários, e a cada ligação, a cada contato, a gente vai atualizando isso. Esse instrumento passou a ser espaços de supervisão, de discussão de caso e de conduta. A ideia do telefone, nesse caso, é poder engravidar essa tecnologia dura do telefone para uma tecnologia leve e relacional no intuito de manter o vínculo, de manter os acompanhamentos, de manter os acolhimentos. E o que a gente tem coletado disso no cotidiano é a confiança que os usuários têm no serviço, a vinculação desses usuários no serviço, enfim, o que a gente tem coletado dessa experiência é interessante. Contudo, o que o Matheus diz é extremamente pertinente, nem todos os usuários possuem essa tecnologia
tecnologia, nem todas as usuárias possuem essa tecnologia, e a gente precisa também manter o acompanhamento presencial. Nesse sentido, o CAPS ele continua com porta aberta para o atendimento da crise, para aqueles e aquelas que precisam, que demandam de um maior contorno, uma maior continência na urgência e na crise. Fato é que a gente tem conseguido manter esses atendimentos, certamente em menor quantidade, porque muito tem sido contornado pelas ligações, pelos telefones, mas seguimos em portas abertas. Por outro lado, esse atendimento presencial ele não se dá apenas no dispositivo CAPS, mas também no território, e aí eu quero retomar a fala do Matheus, no sentido de pensar o território para a saúde mental e para a rede básica. As VDs não foram encerradas e contradizendo um tanto uma orientação da Secretaria, a gente não parou de fazer essas VDs, entendendo a necessidade da radicalidade territorial nesse momento, ainda que isso pudesse expor, de alguma forma, os trabalhadores. Prefiro, nesse momento, colocar a responsabilidade dessa exposição não à conduta clínica do território, mas sim à falta de recursos que esses dispositivos têm e que já é sabida, né, já é conhecida pela rede básica. Bom, o que a gente coleta dessas duas experiências e desse enfrentamento à pandemia, o que o vírus, né, nos coloca é a necessidade de radicalização urgente da lógica territorial, né, da ação territorial em prol da construção de uma democracia de saúde que vem construída nos microterritórios, nas micro-regiões, na participação dos usuários na construção do que para eles é interessante a partir do desejo, das circulações. A gente sabe desses desmontes e da falta de estrutura dos serviços, mas o que a pandemia nos coloca é uma questão antiga, e que ainda é urgente, que é a necessidade de firmar essa radicalidade territorial. Fico pensando que quando a gente pensa nesse enfrentamento, pensa que a disputa, né, de mundo já está colocada do que vai ser a saúde e o que vai ser o mundo pós-pandemia. Essa disputa de narrativa já está colocada e a gente precisa ocupar esses espaços de discussão, os espaços do cuidado e do cotidiano, para disputar que mundo que a gente quer e o que a gente quer produzir a partir disso. Acredito que a ocupação territorial é um jeito de pensar o mundo que a gente quer, no sentido de produzir um cuidado voltado para a singularidade de cada indivíduo, mas voltado também para a construção a partir dos seus desejos, das redes vivas, que são intersetoriais, são dos setores da saúde, mas para além dos setores da saúde, mas dizem também da vizinhança, das cercanias, da proximidade, dos contatos, dos encontros, enfim. Se não fizermos isso, sem dúvida sairemos enfraquecidos. E não acho que é isso que a gente pretende. A gente pretende, sim, resgatar a potência e a capilaridade do SUS, a potência e a capilaridade da saúde mental e da rede básica. Sem isso, não acredito que a gente consiga enfrentar essa pandemia de modo satisfatório. Sem isso, a gente vai estar reafirmando mais uma vez o modelo medicalocêntrico, centrado no hospital. É um problema que está colocado e o desafio a ser enfrentado. É isso. Júlia? Bom, agora a Ana Carolina vai finalizar a fala falando um pouco mais sobre a inserção do PET, né, dentro desse momento e dentro dessas áreas de saúde. Ana, com você agora. Ok. Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, de estar aqui podendo falar na Semana de Enfermagem. Eu acho que no momento como esse que a gente vive, né, e a saúde sendo colocada como o ponto principal das discussões sociais, né, é muito importante conseguir manter esse debate da semana. Então, parabenizar os esforços que foram feitos para manter a atividade mesmo à distância, né? Então, acho que o debate, inclusive, num tema que é super premente, a questão tanto da Covid como a questão da defesa do SUS, né? Hoje a gente está passando por um momento que é defender o SUS, que se o Brasil não tivesse o SUS hoje, a nossa pandemia teria um outro status, estaríamos num outro momento, então é importante, sim, ao mesmo tempo que atacam o SUS, defendê-lo,
né? Porque se não fosse o SUS, as UTIs, os leitos que estão colocados hoje, a gente teria uma situação que é muito pior do que é colocada. Então, acho que é muito bom ter esse debate aqui. E aí, então, o PET, ele é um programa que ele é financiado pelo Ministério da Saúde, né? Hoje no Brasil, há 120 grupos do PET, como tem na UERJ, né? Nós somos um dos 120 grupos. Nosso trabalho aqui é a inserção da educação interprofissional no serviço de saúde. Então, tem um desafio duplo, que é juntar estudantes de diferentes áreas de conhecimento, muitos que nunca viram estudantes de outro curso, de outra área, e se colocar junto numa mesma equipe, no mesmo grupo, né, com preceptores que estão na prática, e discutir questões de saúde. O nosso PET, ele atua em 5 diferentes temáticas de saúde, né? Então, esse PET, esse grupo aqui é transtornos mentais graves, mas também temos um grupo que discute obesidade, um que discute aleitamento materno, cuidados paliativos, que é um debate hoje muito importante, né? Estamos morrendo e não estamos nos despedindo de quem está morrendo, então é um debate a ser colocado na sociedade. Tem o grupo também de saúde bucal e consumo abusivo de álcool. E a ideia, então, é conseguir, com base numa temática, a formação dos estudantes, né, tendo em vista todos os preceitos do SUS. Então, um ponto importante a se colocar, tanto hoje como no que o PET vem fazendo ao longo do tempo, é a questão do cuidado integral. Não só do indivíduo, mas como cuidado como um todo. Né? Hoje, por exemplo, no nosso grupo do PET, a gente tem estudantes de saúde bucal que discutem saúde mental. Você me perguntaria, o que tem a ver saúde bucal com saúde mental? Né? Mas o indivíduo que tem problemas de saúde mental, questões de transtornos mentais graves, também pode vir a ter questões de saúde bucal, pode ter questões de nutrição, questões de saúde atividade física. Então, a ideia é conseguir formar, sim, né, alguém que vai conseguir ver o indivíduo como um todo e conseguir atuar nisso no futuro, caso escolha. Imagina hoje, na pandemia, não ter nenhum dentista hoje que saiba lidar com pessoas com transtorno mental grave. Que eu sabia lidar atuando no consultório com anestesia total e com paciente sedado. Né, que hoje as condições são outras. Então, é super importante ter um debate na formação profissional. E o PET também ele quer mudar currículos, né? Então, uma questão importante daqui para frente com a pandemia é como é que tudo isso nós vamos pensar em currículos nossos para o futuro. Né? Acho que a gente vai ter um debate muito grande aí, né? A gente não pode perder essa oportunidade da formação em saúde. Né? A gente está vivendo um contexto hoje que a gente nunca tinha vivido antes, né? De uma situação que a gente não pode sair às ruas, que a gente está se contaminando como equipe de saúde, está com as pessoas com medo, né? Tem transtornos mentais que não existiam na população, tinha gente que não tinha questão nenhuma de saúde mental e que hoje existe. A gente consegue acompanhar hoje quem estava já fichado, quem tinha reconhecimento, quem já estava sendo acompanhado e quem não estava sendo acompanhado e que hoje tem uma questão, quem voltar. Então, uma questão importante da gente nesse grupo é refletir o que a gente está vivendo hoje e pensar qual vai ser o nosso futuro, nossa formação, né, tanto nessa temática como nas demais que o PET está abarcando. Né? E aí, uma questão também que a gente trabalha muito aqui no PET é a perspectiva do profissional. Né? A gente pensa o cuidado do indivíduo, mas como é que a gente, profissional, vai conseguir se fortalecer e se formar dentro desse novo contexto. E aí, para falar um pouquinho do nosso grupo, né, do nosso projeto, a gente também tinha um planejamento que era pré-pandemia e que pensava, né, o mundo e a realidade de um jeito. E todos nós teremos que ter algum momento de reflexão, de repensar de como é que isso vai ser, inclusive como é que a atenção primária vai se recolocar nesse contexto. Na minha opinião, eu acho que ela é um dos pontos principais para evitar futuros momentos como esse, ou conseguir enfrentar, né, questões de saúde de maneira mais rápida e mais ágil. Se no Rio hoje a atenção primária fosse no modelo mais adequado, com equipes suficientes, com ACS suficientes que moram na comunidade, eu saberia rapidamente quem tem sintomas de Covid, quem está tendo questões mais graves de saúde mental, quem está desenvolvendo algumas questões que não tinham antes. Mas com o desmonte que a gente vem sofrendo, uma questão importante é incorporar tecnologias novas que não existiam, com usuários que não têm acesso a essa tecnologia, então com internet que é precária, com pouca internet, sem telefone, e com equipes de saúde que foram desmontadas. E o debate que nos coloca aqui na frente é o desafio de remontar essa estrutura, né? Repensar isso para conseguir ter uma resposta mais ágil. E quem sempre discute, a atenção básica ela custa menos do que um leite de UTI, né? Quanto custa uma equipe de atenção básica, quanto custa um leite de UTI? Mas mesmo assim a gente continua no embate de que isso não é a prioridade do governo. Então, assim, o PET vai ter que se repensar, a formação vai ter que se repensar entre nós, com as equipes de saúde,
E, por último, para completar, nós estamos dando apoio também às equipes com materiais, por exemplo, práticos. Então, não é o tema desse grupo, mas a gente tem um grupo de letramento materno. As mães continuam parindo na pandemia, né? Elas ficaram grávidas nesse momento. Então, um dos nossos grupos está preparando material para apoiar as mães nesse momento, que não podem ir à unidade de saúde, que não querem ir até lá, mas não conseguem amamentar. Então, pode ser um podcast, pode ser uma material pelo WhatsApp. Então, como é que o PET consegue também hoje apoiar com material técnico, que as equipes estão cheias de trabalho, estão sobrecarregadas, não conseguem pensar isso, e a gente pode ser um indutor, sim, de novas práticas nesse momento. É isso, Júlia. Acho que a gente pode... Obrigada, Ana. Eu vou abrir um pouco agora para as perguntas. Nós já temos uma da Vitória Rebonato. Bom dia a todos. Com toda essa integração de diversas áreas atuantes na manutenção desse transtorno, como vocês classificam o exercício físico nessa assistência aos pacientes? Bom, agora eu passarei a palavra a quem se disponibilizar a responder. Bom, Júlia, assim... Vai lá, Matheus. Respondendo a Júlia e a colega que perguntou, eu acho que, assim, quando eu falei da questão do acometimento físico e mental, a importância da gente pensar isso de uma vez só, de pensar isso junto, fala muito com a questão da importância do exercício físico. O exercício físico, nesse momento, ele obviamente vai ajudar nas questões orgânicas e no que diz respeito ao aparelho circulatório, osteomuscular e tudo isso, mas a gente precisa correlacioná-lo também com a questão da saúde mental. Acho que é importante a gente integrar esses assuntos, e a presença do profissional de educação física nas unidades de atenção primária ou nas outras unidades que atendam esses pacientes, ela é de suma importância e precisa ser valorizada sim, especialmente nesse momento. Retomar, penso a partir da fala do Matheus e a partir de conversas que fizemos no grupo, né, a gente conta com uma graduanda de educação física no grupo, a gente ontem fez uma conversa que passa exatamente por isso, e é muito curioso que isso tenha aparecido. Agradeço a Vitória por ter falado. E aí queria voltar um tanto na Carol, na Carolina, quando ela diz dessa integralidade, né? É urgente que essa rede básica inclua com mais efetividade essa categoria profissional. Porque sem essa categoria profissional a gente vai ter muita dificuldade de atingir essa integralidade. Agora, não quero deixar de lado também o que eu vinha falando, e não é uma contradição, é uma composição, né, da necessidade de a gente poder ativar as redes intersetorial, que de dentro e de fora da saúde, é poder contar com os educadores físicos também em outros espaços, em outros setores, na rede básica, mas também para além dela. Acredito que só compondo a rede de serviços e de vida, a gente vai conseguir produzir uma rede quente, uma rede viva de verdade, que possa produzir saúde a partir dos desejos dos nossos usuários. No território da 22, a gente tem alguns espaços, né, de academia carioca, mas também de centros de atividade física, que a gente já pôde fazer algumas interlocuções para alguns usuários específicos que demandavam esse tipo de acompanhamento, essa especificidade. Posso garantir, e lembro especificamente de um caso que a gente acompanhou, a gente pôde introduzi-lo num grupo, ele trazia no nosso cotidiano do trabalho uma relação com o futebol, e é interessante pensar assim, algo que um serviço mais institucionalizado chamaria de delírio, porque ele dizia ter jogado futebol com grandes jogadores, famosos, com Zico. Bom, o tempo dizia que a racionalidade temporal dizia que isso não tinha sido possível, mas ele trazia isso no cotidiano. A gente podia só classificar isso como um delírio e tacar antipsicótico. Ou a gente podia escutar o que esse cara estava dizendo. E a gente decidiu escutar o que ele estava dizendo. Ao escutar o que ele estava dizendo, a gente pôde entrar em contato com um serviço, com outro espaço, que tinha aula de futebol, que praticava a atividade física, e pôde ir com ele, emprestando credibilidade, emprestando poder de negociação, atuando na atenção psicossocial de fato. E foi muito interessante, porque ele, antes
dessa introdução, né? Conversava muito com as vozes, gritava e brigava muito com essas vozes. Estava sendo ameaçado de ser expulso da pensão onde morava. Não por coincidência, ninguém vai me convencer de que isso foi coincidência. Depois que ele entra no futebol, ele passa a negociar com essas vozes. Tem ali uma capacidade subjetiva de negociar com essas vozes. E aí ele combina, é muito interessante pensar, ele combina com as vozes que ele só vai brigar com elas até às 17 horas. E depois disso elas não vão xingá-lo mais. E ele consegue fazer isso depois que passa a jogar bola. Então, para mim, tem uma potência da rede, do encontro, da Rede Viva, que faz com que ele possa ressignificar o que são essas vozes, ressignificar a sua própria vida, a inserção e o contato, o encontro. Bom, podia ficar contando casos e casos, mas, enfim, só para chegar numa conclusão de que é fundamental a inserção de outros personagens, de outras categorias, para que essa rede possa acontecer, essa rede de sustentação possa acontecer. Vou passar a palavra para Carol, talvez, se tiver mais alguma informação, enfim. Acho que uma coisa que foi colocada aqui, né, e a questão da saúde física e saúde mental, acho que a gente tem que fazer um esforço grande de não dissociar isso mesmo, né, e é uma questão de autoaprendizado nosso, não existe corpo e mente, né, é tudo interligado, mas a gente tem que o tempo inteiro se policiar, porque realmente a gente é colocado o tempo inteiro à prova de que as coisas são separadas e que elas não são, estão juntas, né. E aí eu fico pensando, quando foi colocada a questão da pergunta, né, de como é que se trabalha isso no confinamento, e aí eu penso em outras reflexões, por exemplo, né, a gente tem situações no Rio de Janeiro hoje, na cidade, em que crianças vivem confinadas sem ser a questão da pandemia, né, então quem vive em comunidades violentas e quem vive em espaços muito pequenos, eu trabalho com criança com obesidade, então para mim é um tema que isso não é uma realidade hoje, assim, né, e eu acho que o que se coloca hoje pra gente repensar não só o de hoje, mas o que estava acontecendo antes de tudo isso acontecer, né? Quais são os espaços que já eram trancados dentro de casa, porque não tinham possibilidade e que as mães preferem, né, que as pessoas, inclusive hoje, né, prefiro ficar viva do que correr e poder ser contaminada pelo coronavírus ou de ter um acidente com uma arma de fogo, né? Então isso tudo é para a gente repensar mesmo o que a gente quer de cidade, de formação, de território, né, são questões importantes, a gente está sendo forçado a todo mundo viver situações que só parte da população vivia, né, então realmente é a gente se colocar esse debate, né, começar a ver isso, porque tem gente que nunca tinha ficado tanto tempo em casa trancado, como é o meu caso, como é o caso de muitos de nós, né, mas para muita gente que a gente atende, inclusive na prática do serviço, isso é uma questão do cotidiano nosso, né, então só para a gente pensar. Bom, temos mais uma pergunta da Edna Gurgel. Os usuários portadores de doença mental estão entrando em crise com maior frequência neste momento de pandemia? Eu passo a palavra para o Tiago agora, que vai respondê-la. Edna, minha amiga querida, professora da faculdade, grande parceira de trabalho. Bom, Edna, acho tem estudos sendo feitos nesse sentido, tem algumas coisas sendo produzidas nesse sentido. Posso contar um pouco do Capsuleste que a gente tem coletado lá. Acho que o grupo de trabalho de crise que a gente montou, ele foi muito feliz na indicação dessas duas frentes de trabalho que eu falei anteriormente, que é desse cuidado remoto pelo telefone e da manutenção do cuidado presencial, seja no dispositivo, seja no território. O que a gente pode coletar até agora, Edna e demais, é que os usuários têm dado uma devolutiva interessante pelo telefone, né? Eles têm falado muito da confiança que foi preservada e do vínculo que foi preservado, às vezes nem sempre com essa palavra, mas eles falam muito da segurança que foi preservada no nosso contato telefônico. Quando digo de engravidar a tecnologia dura, telefone, pela tecnologia relacional, é poder fazer desse contato uma maneira de cuidar, né? E o que a gente tem coletado é que não teve um aumento, sim, isso né? Teve um aumento das crises, teve um aumento da demanda, mas não é um aumento significativo a ponto de nos fazer repensar as estratégias. Onde eu quero chegar com isso é que existem falas, né? Existem jeitos de fazer e que a gente precisa assumir a posição, fazer escolhas e, de fato, incorporar esses dispositivos, essas maneiras, esses jeitos de fazer ao nosso cotidiano de trabalho atualmente e pós-pandemia. O que a gente tem coletado lá é que essa procura física, presencial, não aumentou
significativamente, pelo menos por enquanto. Ela aumentou, mas ela não aumentou significativamente. As crises, elas acontecem, elas continuam, tem um aumento discreto, mas elas continuam sendo acompanhadas presencialmente no CAPS UERJ e, enfim, e nas visitas domiciliares. Acho que tem muito para ser produzido ainda nessa direção, mas, a princípio, é o que a gente pode afirmar, colocando aí sempre a possibilidade de seguir fazendo essas discussões em outros espaços. Temos interesse em fazer isso e temos interesse, inclusive, falamos ontem, de produzir um outro seminário maior, com mais tempo e com mais participação do PET, transtorno mental grave, e dos outros grupos do PET, para poder fazer essas discussões. Vou encerrar, porque eu acho que a gente não tem mais muito tempo, né? Mas agradecer aí a possibilidade de estar aqui, assumindo essa posição, de estar aqui, de trazer o grupo do PET para a Semana da Enfermagem, e agradecer as perguntas, as pessoas que puderam participar. Obrigado. Passando aí a palavra para quem for assumir, Júlia ou Mercedes. Oi, Tiago, Júlia, Carolina, Matheus, muito obrigada pela atividade. Nós tivemos aqui presente os professores da Faculdade de Enfermagem da UERJ, técnicos administrativos, nossos alunos, além também de enfermeiros que já foram graduados pela nossa instituição, e também a enfermagem da UF Rio das Ostras, PET Graduação SUS, UFRJ, CAPS UERJ, Universidade de Nova Iguaçu e Uniswan. Existem algumas outras perguntas também no chat, mas a gente, como precisa finalizar, peço desculpas a todos, tá? A nossa próxima atividade vai começar em seguida, também experiências e conexões de ligas e projetos convidam, com a temática utilização das máscaras descartável ou reprocessada, tá? Logo em seguida que a gente acabar a nossa atividade aqui, às 11h15, ela já estará iniciando aqui. Às 11h15 não, perdão, às meio-dia e 15. Tá? Muito obrigada a todos que estiveram presentes, aos nossos participantes também que escreveram essa atividade, e até daqui a pouco. Obrigada.